bem com o pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o segundo bloco, aqui conversando com o irmão Marco e com a irmã Tereza. A irmã Tereza foi ali já dar uma descansadinha, já volta aqui, né? Tomar uma aguinha, né, irmã Tereza? Recuperar o fôlego e a gente já volta aqui. Irmão Marco, a gente conversou muito aqui com a irmã Tereza junto, né? Sobre o livro Orações Doutrinárias, conversamos sobre o Bem Imitação da Vida, que ela estava lendo naquele momento. E falamos que desse momento que vocês oram juntos também, que vocês também oram separados, que é legal isso, viu, irmãos? Não tem, viu, uma culpa nem para orar sozinho, não tem uma culpa para orar junto, né? O que tem é uma direção do Senhor. Ó, tem um momento que eu preciso, que o Senhor diz lá para mim que eu tenho que me recolher lá no meu quarto, estar em intimidade com o Senhor, eu e Ele, e orar. E tem outros momentos que eu tenho que orar também, né, congregado, junto com meus irmãos. E o irmão tem aqui um livro também, que é, olha só, o livro tá aqui, Consagração. De tudo isso que nós falamos no primeiro bloco, depende, né, da nossa consagração, irmão Marcos. Exatamente. Eu vejo assim, irmãos, ó, tudo tem um princípio e um início na nossa vida. E tudo isso nos leva, eu particularmente falo para mim, irmãos, nos leva à consagração. Por exemplo, que nem a irmã estava se referindo aqui ao livro Bem Imita a Vida. Como é que eu vou distinguir de um e do outro? É através da consagração, é através da busca da palavra, para que Deus me mostre para mim, através da consagração, que é o separar para Deus, para que Deus te revele qual a diferença entre o bem e a vida, para que a gente não venha sendo enganados. Mas tudo isso, irmãos, eu tenho essa realidade, eu vou falar para mim, irmãos, quem está me assistindo, tudo isso vem através de uma consagração, é do te separar para Deus. Porque eu tenho visto assim, irmãos, com toda sinceridade, às vezes com tristeza, muitos irmãos falando, Deus disse, Deus aquilo isso. Cuidado, irmão, é muito perigoso. Porque só um homem, irmão, eu falo por mim, irmãos, eu tenho visto, só um homem em consagração, verdadeiramente se separando para Deus, eu acho que pode usar estas palavras. Porque Deus, eu acredito, irmãos, irmão Marcelo, que um homem consagrado a Deus, eu falo com toda sinceridade, como estou vendo vocês, eu acho que aquele homem, sim, pode, sim, grandemente ser usado por Deus. É através da consagração, é que é onde nós tiremos o nosso tempo para Deus e nos consagramos dele, ou através de uma oração, como a irmã falou, ou através de tu pegar o teu violão, louvar essa consagração, ou através de tu ir no hospital, é uma palavra, num presídio, isso é consagração. Isso, então, eu acho que tomando esse tipo de atitude, eu acho que Deus realmente te usará com grande poder e grande glória, e muitos sinais e prodígios vão ser feitos através de ti, mas é tudo à base da consagração. E eu separei uma palavra aqui, irmãos, que é muito importante, que está nesse livro, que diz assim, ó, uma palavrinha só diz assim, ó, o amor de Deus é a base da consagração. Se nós não amarmos a Deus, em primeiro lugar, jamais nós vamos nos consagrar. Porque nós estamos muito voltados para as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo muitas vezes nos atraem. Então, às vezes, muita gente não se consagra porque o mundo nos atrai. Amém. Mas no momento que tu tu começa a inverter os valores e começa a amar a Deus acima de tudo aquilo que está vindo na tua mente e que tu está vendo, tu começa a te consagrar. E ali eu creio, irmão. Eu creio com toda a verdade, com toda a sinceridade, vou voltar a ti. Aí eu acho que Deus usa aquele homem ali com grande poder e grande glória. Hoje, muitas vezes, nós não nos consagramos e vamos fazer obra através da carne. E muitas vezes, hoje em dia, eu tenho visto que não tem muito feito sinais e prodígios, como fazia no passado, porque nós nos consagramos. Porque é uma coisa, realidade, irmãos, que o homem não consagrado, não buscando a Deus, não amando a Deus em primeiro lugar, é uma presa fácil para que o inimigo entre através do roubo de glória, do espírito chamado roubo de glória, um homem não consagrado. Ele pode roubar a glória de Deus para ele, por não ser homem consagrado. Porque se ele for um homem consagrado, eu tenho absoluta certeza, aquele homem vai dar toda a honra, todos os méritos a Deus, porque ele reconhece que ele não é nada, mas através da consagração, o Deus viu o amor, a busca por querer a verdade, porque se vê a Deus, e Deus, eu creio, irmãos, que Deus usa aquele homem com grande poder.
Ele vai se fazer muitos sinais de prodígio através daquele servo que largou o mundo, deixou o mundo e se consagrou e se separou para ele. Que bênção, né? A gente está vendo aí. E realmente as obras que a gente acaba fazendo por direção do Espírito, né? Como é importante. Eu estou aqui tentando lembrar, o irmão Marco estava falando aqui, tem uma passagem bíblica, irmão Marco, que eu me lembro que era um homem que chegou para Paulo e quem andava junto com o Paulo em algum tempo, os irmãos lembram aqui? Não, me fugiu. O Barnabé? Barnabé. Se eu não me engano, é essa passagem. Sim. Chega aquele fulano para Paulo e Barnabé, porque eles viram lá, né? Se eu não me engano, é Paulo e Barnabé. Agora, eu vou ter que me puxar aqui agora, né? Que chegou e disse, olha, eu tô querendo essa história aí de quem eu botar a mão, eles recebem o Espírito Santo. Simão, né? Simão, então, que seria a obra da carne, natural, né? Então, olha, eu também quero fazer isso aí, Simão chegou, né? Olha, vamos fazer o seguinte, eu dou uma reba para ti aí, dou uma graninha, pá, e tu me concede essa história aí de eu poder chegar e passar o Espírito Santo, que nem tu está fazendo aí, porque daí eu vou ganhar uma fama, né? Vou estar por dentro aqui, os caras vão achar que eu sou o cara, né? E aí, quem sabe, meu lucro até aumenta. Olha o Simão, né? E é o que o irmão Marco aqui, eu creio, irmão Marco, estou fazendo aqui uma alusão, né? Sim. Aquilo está trazendo que muita gente quer fazer alguma obra, não, a gente vai lá e fala, eu tenho aqui porque Deus falou. Daí a gente fala, tem certeza, querido, que olha, que tu tá numa consagração que realmente é Deus ou é a alma que está falando aí, né? Porque às vezes as emoções batem aqui, a gente confunde muito. Isso. É muito fácil a gente confundir, viu? Por isso que precisa da espada do Espírito, para separar a alma, onde estão as emoções, e o Espírito de Deus vai trabalhar com a gente, né? Então a gente... Porque às vezes aí as emoções dão aquela florada, né? E a gente pensa, é o espírito, porque daí o coração, né? Acelera, as tuas emoções tremem, o corpo chega a estremecer, tu arrepia tudo. É o espírito, olha aqui, tô até arrepiado. Aí vai ver as emoções, né? Que está lá e é a alma sendo produzida. Então, realmente, que nem traz o irmão Marcos aqui, a gente tem que primeiro saber o que é a consagração. E aí você vai ter essa ajuda do livro Consagração, da editora Vento Sul, que você adquire na tua livraria ou pelo site www.editoraventosul.com.br para saber o que é consagração, como é que é esse estágio. E como é que eu vou atingir esse estágio, né? Se o Senhor assim aprouver a ele, estiver dentro do plano e do propósito. Porque muitas vezes, meu Marco, também tem uma coisa que a gente tem que separar aqui, né? Nem todos são separados para o mesmo serviço na casa de Deus, né? Então, tem uns que vão se separar e se consagrar para exatamente aquela expressão espiritual, que nem o irmão trouxe aqui, de sinais e prodígios. Outros vão ser separados por Deus para realizar a obra espiritualmente falando na casa do Senhor, no serviço. E orar nos hospitais, fazer evangelismo, né? Sim. Então, nem todos vão ser para isso, nem todos foram criados com o desejo de Deus, assim, olha, eu criei todo mundo para botar a mão. Não, olha só, todos têm um plano e um propósito. Se já tem lá o Senhor usando aquele servo para alguma coisa, o Senhor vai te usar em outra área, onde você vai ser fundamental para Deus te usar naquela área. Então, mas eu não falo em línguas, daí a pessoa fica preocupada, Marcos. Eu não falo em línguas, daí como é que eu faço agora? Então significa que eu não estou consagrado? Não, o Senhor pode te usar nessa área também, né? Mas a consagração é de a gente estar unido com o Senhor, né? Agora tu me trouxe uma memória, irmão Marcelo. Porque você vê como o Senhor vai fazendo, né? E a gente acaba se entrando também, trazendo a memória. Esse que tu falou é uma grande verdade. Por isso que eles falam muito de consagração. Porque a consagração, tu se separando por Deus, Deus vai te revelar assim, grandes coisas. Por exemplo, assim, ó, que tu falou assim, de falar de língua. A gente está fazendo uma visita numa senhora, como a gente é novo, então a gente fez uma amizade com uma senhora. E ela é de outra denominação. Então ela soube que nós éramos evangélicos, aí convidou nós para ali. Aí a Teresa foi, só que a Teresa tinha que fazer algumas coisas, então não deu muita atenção e fugiu. Daí ela pegou ele, seu Marcos, falou, tem um tempinho que a sua esposa foi lá que tem coisa. Não, pode ser. Aí sentemos, comecei a tá. Aí, mas eu senti que ela estava ali para chegar a um assunto de religião. Porque eu sabia que ela era. Ela pegou assim, seu Marcos, eu vou lhe fazer uma pergunta para o senhor, ver se o senhor pode como responder para mim. Eu digo, não, se eu não souber, eu procuro informações com pessoas mais antigas, né, com mais sabedoria, que se dedicam mais e buscam mais, ele dá a resposta. Pois não, mas pode perguntar. Como é que eu faço para receber o selo do Espírito Santo?
Eu fiquei assim, como assim? Eu não entendi assim, né? Eu gostei sempre. Por isso, aí que veio o engano. Porque um homem consagrado, ele jamais se deixa ser enganado. Porque eu entendi a colocação dela, exatamente isso. Que eles acham que o irmão ou a pessoa que fala em línguas, eles têm o Espírito Santo e os outros não têm. Digo, não, irmã. Eu já sei, eu já entendi. Tu não me falou indiretamente, mas indiretamente eu entendi. Irmãos, abre lá em tal lugar, lá, vê lá que está escrito lá no livro de Coríntios. Aí fala sobre dons. Nem todos, irmãos. Por isso que me chamou a atenção, tu falou. Um vai ter um dom de língua, outro vai ter um dom de cura, outro sabe aqueles diálogos. Agora, imagina, irmão, agora tu te imagina, tu entrando numa igreja e todo mundo falando dom de língua, e tu é a nova, e tu está entrando, vão dizer assim, mas essa igreja só tem louco, eu não estou entendendo nada, eu vim num lugar que só tem louco, entendeu? Mas isso vem, irmão, e essas revelações, essas dúvidas que têm surgido não só no mente dela, em vários corações e mentes, a gente só vai descobrir, só vai ter discernimento através da consagração. Porque porque ela se separando para Deus, ou eu, ou vice-versa, eu tenho uma absoluta certeza que Deus vai te mostrar e vai te honrar e vai tu poder ter discernimento e poder ter para auxiliar outras pessoas. Uhum. E através do te separar com Deus. Não é assim. Eu vou falar em língua, para que você fale em língua, você é de Deus, que eu tocar a mão. Não é assim. Pode até fazer, mas você tem que ser um homem muito em consagração. E esse livro aqui nos mostra o que é consagração. É nos separar para Deus realmente. Como diz assim, vamos colocar o natural, falo muito em dízimos e em ofertas, né, a pregação. Claro, se refere ao financeiro para poder sustentar a igreja. A igreja também tem gasto, nós temos que ter essa consciência, irmão. Nós temos que ajudar a igreja, sim. Não podemos por liderança, dentro também, sabe? É cheio de atarefado, também nós temos que fazer nosso papel. Então, mas Deus também ele se importa com os dízimos e ofertas do nosso tempo. Né? Como diz, o tempo tem 24 horas, né? Agora, divide isso aí, né, por 10, quanto é que vai dar? Não dá 2 horas. Então, no mínimo, tu tem que dar 2 horas e 40 para o Senhor. Para que até que ele fale contigo, te revele, te fale o que é salvação, o que é reino, sabe, aquelas coisas todas, para que a pessoa não venha ser enganada. Uhum. Como esse livro mostra, né? Hoje em dia, muita gente tem se enganado com o bem imita a vida, que achando que dando esmola, que isso e aquilo, vai para o reino. Não, irmão, isso é um engano. Muitas vezes tu pode estar dando isso aí para receber méritos, para ser vangloriado, para ser reconhecido. Então, como o pastor pregou essa semana, assim, o bem é mal. Mas como assim? Mas o bem é mal? Mas como, pastor? O bem é bom, mas irmão, depende da maneira que tu está fazendo, da maneira que está vindo na tua cabeça, porque tu pode estar fazendo tudo isso aí, mas lá mais adiante tu quer recompensa. Então, isso é um engano. O bem, o pastor bateu, mas eu até fiquei, depois fica aquele pensamento, mas como que o bem é o mal? E exatamente isso. O bem por isso disso, o bem, né, árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, isso aí me chamou muita atenção. Então, esse livro aqui, eu sugiro para os irmãos, quem não leu. Eu estou lendo a segunda vez, porque às vezes a primeira vez não me cai a ficha. Mas eu começo a ler e começo a me dedicar e isso eu começo a trazer. Então, já que está buscando, agora eu vou começar a te... Aí, através da perseverança, da insistência, irmão, para que tu venha sair do engano. Porque até a palavra nos diz, eu sempre tento pegar o fluir, porque quando tem o fluir, quando está falando alguma coisa naquele assunto, é porque aquele assunto necessita para aquela igreja. Então, nós temos que buscar aquele fluir ali. E a consagração está falando muito. Para que eu vejo assim? Porque o Senhor nos diz na palavra dele, irmãos, que muitos serão enganados. E só não vão ser enganados, irmãos, prestem bem atenção, é aquele que se consagra. Aquele que busca Deus, não, eu creio que nosso Deus não vai deixar eles enganados. Porque tu busca, tu te dedica. Então, como é que um Senhor vai deixar um servo desse ser enganado? Amém. Não tem como. Ele se separa para Deus, né? Bem diferente, né? Tu abria assim, que nem abria. Não é assim. Então, em tudo, a base que eu vejo, engloba para mim todos os livros da Igreja de Jesus, tem um início. E o início e o fim é a consagração. É onde engloba todos os materiais, que é a consagração, que é onde vai nos revelar e nos dar discernimento entre o bem e o mal, né? Para que a gente não caia nessa armadilha, que é o inimigo que a gente tem usado.
Porque eu vejo assim, irmão, o inimigo jamais vai se identificar contigo como eles falam assim, como uma pessoa de guampa, de garfo. Não, irmão, isso é engano. Ele vai vir através de sutilezas. Esse é o perigo. Aquele que neva no vidinho, tu vê, cuidado. Não. Então, por isso nós temos que ter esse tipo de consagração, que é onde você vai nos mostrar realmente o que é vida, o que é bem e o que é mal. Amém. Que bênção, né? O irmão Marcos marcou, trazendo aqui pra gente. Tem que saber falar certinho, né? Um só, né? Marcou. Tá, beleza. Gente, então, como o irmão Marco trouxe aqui, em 1 Coríntios 12, falando dos dons, né? Olha, não quer dizer que o senhor não vai te usar com aquele ou aquele outro. Se tiver o propósito, o senhor vai te usar. O que a gente comenta aqui é só para você não ficar trancado. Pois é, eu acho que eu não estou bem na igreja porque eu não estou fazendo tal dom. Não, o senhor vai te usar, viu? Ele pode te usar com todos os dons e com os 5 ministérios, tudo conforme aprover a Deus. Nós terminamos aqui o nosso bloco, vamos voltar em seguida, fazemos um intervalinho para a gente tomar uma aguinha e voltamos já já. De bem com o pão.